Tô no ar? Muito bem, estamos aqui com o irmão Paulo, da CCB Sem Reforma. Estou extremamente feliz e lisonjeado pelo irmão Paulo ter o prazer de estarmos juntos. Tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Irmão Paulo, podemos fazer uma oração? Podemos sim. O irmão sente de orar, irmão Paulo? Não, o irmão ora. Eu oro? Pode orar. Vamos lá, vamos ficar em comunhão. Bondoso Deus e Pai nosso que estás no céu, diante da tua presença, Senhor, nós nos encontramos agora, no início desse podcast, para que, Senhor, nós elevarmos a nossa voz para o bem da tua bendita obra. A tua obra, Senhor, é o Senhor Jesus. É esse Jesus que nós nos esforçamos para o bem das almas. Então, abençoa o irmão Paulo, abençoa a mim, Senhor, e que tudo que nós falarmos aqui seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Te pedimos a tua bênção para esse podcast, em nome do Senhor Jesus, que vive para sempre. Amém. Pronto, meu querido irmão Paulo, estou aqui, o irmão, eu aqui no estado de São Paulo, em São Paulo, e o irmão no Paraná. Estamos longe na carne, mas ligado no espírito. Tá certo? Tá certo. E se o irmão quiser iniciar, fazer algumas perguntas, pode perguntar. Tá bom, meu irmão. Deus abençoe pelo convite, primeiramente. Deus abençoe a Santa Paz de Deus, os inscritos do canal do irmão, para o irmão, para aqueles que estão acompanhando o irmão aí, o seu elenco, né? Eu acho que é elenco que fala, né? Não é o elenco é de novela, é outro. Os que estão por fora aí, por trás dos bastidores, né? Deus abençoe a todos pelo convite. E estou muito feliz de estar aqui conversando com o nosso irmão, Samuel Trevisan. Estou com o seu nome aqui na frente. Estou muito feliz de estar conversando com o irmão. E o que nós vamos conversar aqui hoje, irmãos, não é debate, não é nada. É sobre a obra de Deus. Glória a Deus. O irmão serve a Deus na CCA, nós servimos na congregação, e é o mesmo Deus, né, irmãos? Não precisamos aí, porque não está na congregação, ou porque saiu. Não, é o mesmo Deus, estamos adorando o mesmo Deus. Há o bem e o mal, né? E nós estamos no lado do bem. Mas fiquei muito feliz, né, de estar aqui hoje, com essa live com o irmão. Irmãos, e eu tenho uma pergunta para o irmão, uma pergunta, né? Mas a primeira pergunta é que vou começar pelo batismo, né? Irmão, Samuel Trevisan, quem vai na CCA, começa a frequentar a CCA, quer congregar, e é da congregação, ele precisa se batizar de novo na CCA? Antes de responder a pergunta do irmão, eu quero só dar uma informação que agora pela manhã Deus recolheu o pai de um dos nossos anciães, ou um pastor nosso. E o funeral foi em Jandira, e os irmãos até queriam que eu fizesse o funeral, mas ele era da Cristã no Brasil, apesar de estar um pouquinho afastado, e eu falei para os irmãos, não, a obra de Deus é saúde espiritual. Se ele estava na Cristã no Brasil, quem tem que fazer o funeral é os irmãos da Cristã no Brasil, porque eu acho que é muito justo e nós respeitarmos uns aos outros em Cristo, né, irmão Paulo? Isso. Então, nosso irmão Rogério Piedade perdeu o papai dele,
ele estava viajando, trabalhando, mas Deus deu a graça dele chegar a tempo e foi sepultado agora 13h. Bem, o irmão Paulo fez a pergunta quanto ao batismo. O batismo é a aceitação da doutrina do Senhor Jesus, ou aceitação da liturgia da igreja. Eu não consigo decifrar para os irmãos qual é o correto. Mas eu já batizei muita gente da Cristã no Brasil, mas me pediram que eu batizasse, eu não posso negar o batismo. Agora, de uma vez só, eu batizei 30 pessoas da Congregação Cristã no Brasil que falaram o seguinte: irmão, quando eu fui batizado, eu não sabia o que significava o batismo, como eu não aprendi da onde nós éramos, na Cristã no Brasil, lá a gente aprendeu, inclusive eu também aprendi isso, que a letra mata e o espírito vivifica, então nós não lemos, não estudamos sobre o valor do batismo. E eu batizei, os irmãos falaram, eu batizei de medo de ir para o inferno, e eu quero ser batizado por conversão em Jesus. Então esses irmãos pediram e eu batizei eles. Agora, qualquer irmão ou irmã que se aderir à liturgia da Congregação Cristã Apostólica, não é aderir à igreja, aderir à liturgia, não é aderir à doutrina, porque a doutrina era de Cristo na Congregação Cristã do Brasil, na Cristã Apostólica, na Assembleia de Deus, a doutrina é de Cristo. Nós estamos falando de liturgia. Então, se algum irmão que vem conosco deseja ser batizado, é diferente. Agora, nós aceitamos o batismo da Congregação Cristã no Brasil, nós aceitamos o batismo da Assembleia de Deus, todo aquele que foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquele que entende que o seu batismo é válido, quem somos nós para dizer que não? Porque é uma decisão pessoal da pessoa com Cristo. Agora, se a pessoa vem para o irmão Samuel, ou para um dos nossos anciães, ou nossos pastores, e fala assim: irmão Samuel, eu batizei por medo de ir para o inferno. Porque o irmão Paulo lembra, quando a gente era criança, que muita gente batizava, esperava chegar 12 anos para batizar, para não ir para o inferno. Que nós aprendemos isso quando eu aprendi assim. Então, eu sou um deles que batizei de medo de ir para o inferno. Depois o Senhor Jesus me converteu, né? E não rebatizei. E não vou rebatizar. Mas se tiver um irmão da Cristã no Brasil ou de outra denominação, falar: irmão, eu não me sinto batizado, nós batizamos de novo. Nós aceitamos o batismo de outras denominações. Respondi, irmão Paulo? Respondeu, sim, respondeu. Era isso que eu queria ouvir, né? Então quer dizer que o irmão Samuel é batizado na congregação que está no Brasil. Mesmo o irmão, né? CCA, o irmão fundando a CCA, parece que o Ministério de Jandir também foi do irmão, não foi? Então, foi assim, nós ficamos um mês, Congregação Cristã no Brasil, um mês. Aí, depois já viram para Congregação Cristã no Brasil, Congregação Cristã, Ministério de Jandira. Correto. Nós éramos inicialmente Congregação Cristã no Brasil, Ministério de Jandira. Depois nós passamos para a Congregação Cristã, Ministério de Jandira, para quando a Irmandade fosse no culto, não entrar em igreja errada. Porque quem serve a Deus tem que ter prazer de estar no meio do seu próprio povo, né? Onde as pessoas se relacionam e tal. Então, nós fizemos assim, e eu sou da CCA, sou batizado na Congregação Cristã no Brasil, porque o meu batismo não foi da congregação, foi de... Deus que abençoe, irmão. Meu batismo foi de Cristo. Como o irmão Luiz Franciscão também não foi batizado na Cristã no Brasil, não é, irmão Paulo? Correto. Ele não foi batizado, trouxe a obra para o Brasil,
E essa parte de batismo, irmão, é uma parte tão assim melindrosa, né? Que muitos acham a congregação, né? Eles falam da congregação e o irmão sabe que realmente para a pessoa ter liberdade na congregação de pedir, orar, precisa ser batizado, né? Na congregação. A doutrina não mudou. Porém, a pessoa que for de outra denominação quiser congregar, né? Seguir ali, ficar ali congregando, ouvindo a palavra, pelo que, a minha opinião, pelo que eu entendo que deve ser, né? A gente dá a nossa verdade relativa. Eu tenho comigo que a pessoa não é obrigada a batizar. Ah, eu tenho que batizar para me frequentar a congregação. Mas aí que está no mesmo caso do que o irmão disse, né? As pessoas que saíram da congregação, eles pediram o batismo aí. Eles sentiram se batizar de novo na CCA, né? E quando é na congregação, muitos que vêm de outras denominações, né? Às vezes eles não querem se batizar. Eu já fui batizado na Assembleia. Mas chega na congregação, acaba ali na hora do batismo, se emocionando, né? Sendo visitado, que é uma coisa linda a gente ver alguém se arrepender, né? Batizar e acaba se batizando. Quer dizer, já esquece o outro batismo porque a pessoa estava na igreja. Mas o verdadeiro batismo é esse em Cristo Jesus, né, irmãos? A pessoa tem aquele pensamento, né? Como o irmão disse. Veja bem, então o irmão foi da Ministério Jandira, aí demorou. Depois eu falo para o irmão porque eu abri o CCBC Reforma, que depois, com o passar dos tempos, foi mudando, né? Ele foi mudando os pensamentos.